Meus amigos, um grande abraço a vocês desde a Venezuela do Sul. O site Metrópolis está trazendo aí um apanhado de como reagiu o Dr. Alexandre de Moraes à revelação vinda do governo americano de que Trump pretende, já como agora atualizou agora há pouco, o Eduardo Bolsonaro, que está em Washington, D.C., atualizou a todos de que as sanções serão provavelmente essas punições aplicadas até final de maio deste ano. Hoje já são 23 de maio. São 8 dias para o fim do mês, como diz aquela canção daquela boa banda que nós todos conhecemos desde os anos 80, não é verdade? Muito bem. Está aqui. Como reagiu o doutor Alei? Como reagiram os outros ministros? Vamos lá. Conheça a Perestroika BR, a marca que veste a direita no Brasil. Acesse o QR Code na tela ou clique no link abaixo na descrição do vídeo. Ao entrar no site, clique no campo de pesquisa, busque a palavra Venezuela para ter acesso à estampa exclusiva Bem-vindo à Venezuela do Sul e efetuar a sua compra. Igor Gadelha, como Moraes e ministros do STF reagiram à fala do secretário de Estado de Trump em audiência nos Estados Unidos? Nós já sabemos, o secretário Marco Rubio disse haver grande possibilidade, a coisa já foi escalando nos últimos momentos, agora já se sabe que será aplicado inclusive até final de maio. Como tem reagido a essas notícias os integrantes do STF? Reagiram com indignação à fala do secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmando que o ministro da Corte, o Marco Rubio confirmou que o ministro da Corte possivelmente o Moraes será sancionado, punido com a lei Magnitsky global. Eu tenho dito, pode ser magnitscado o doutor. A declaração foi dada pelo secretário de Estado, poderoso secretário de Estado, chefe da diplomacia norte-americana, cujo cargo equivale ao cargo de chanceler aqui no Brasil. É mais do que isso, é muito mais poderoso do que o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Tem muito poder o secretário de Estado. E institucionalmente, nos Estados Unidos, tem muito poder esse cargo. Ao ser questionado por um deputado do partido de Trump em audiência na Comissão de Relações Exteriores, ele disse: a cobra vai fumar, não é? Na sessão que ocorreu na quarta-feira, o chefe da chancelaria de Trump, ou seja, o Marco Rubio, foi questionado. E aí, ele disse: lá o bicho está pegando, hein? Bom, como reagiram a isso, então? O doutor Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Diz a matéria que eles silenciaram. Isso é um contrassenso. Como eles silenciaram, se Bela Megali, se Mônica Bergamo, se tantos outros aí, essa outra, como chama essa outra, essa mocinha, essa novinha, a bem novinha, mais nova de todas, a Eliane Cantanhede. Como? Se a Eliane Cantanhede diz que falou com ministros e tal, então é aquele modus operandi, né? Dizem que eles falam sigilosamente. Ou então, já viram? O ministro acabou de mandar um WhatsApp. O ministro, que eu não posso falar o nome, acabou de mandar um WhatsApp. Apesar da indignação com a fala de um integrante do alto escalão do governo Trump, Moraes e os outros ministros, como o presidente Luiz Roberto Barroso, esse está escaldado, né? E gosta muito dos Estados Unidos. E o decano Gilmar Mendes não pretendem reagir publicamente. Eles não reagem. Eles não estão tendo sequer... Cadê? Pega o microfone, Barroso, e fala: nós derrotaremos o Trump. Eles não reagem assim agora, nos holofotes, mas estão aí se comunicando com a Bela Megali, Mônica Bergamo, Eliane Cantanhede, entre tantos outros. Léo Dias, daqui a pouco. Ei, Léo Dias, e aí? Pega uma entrevista com um dos ministros aí, sigilosamente. Ministro sigiloso. Depois do sigilo de 100 anos, agora são os ministros sigilosos. Não pretendem falar publicamente, só na surdina. A estratégia dos ministros do Supremo Tribunal Federal é comentar sobre o assunto neste momento, é não comentar. Quando ainda não há ações concretas, mas o Eduardo disse que
até final de maio. Por parte do Trump, para os magistrados, a reação deve partir do Itamaraty. Entendi. Ou eu que também sou do ramo, sou do direito. Em direito nós usamos uma expressão em latim chamada longa manus. Eles querem usar longa manus quando você bota alguém para fazer algo com você fica de cá, fazendo assim. Estão usando o Itamaraty, expondo-o, fragilizando-o, desacreditando-o como longa manus. Gente, vamos parar de tititi. Essa questão não é uma questão de Estado. Os Estados Unidos não estão visando punir o Brasil, não. Essa questão não é sequer uma questão do Poder Legislativo e nem sequer do Poder Executivo. A Presidência da República, o próprio Itamaraty, que é órgão, Ministério é órgão do Executivo, né, da União Federal, não tem que se meter nisso. Essa é uma questão que os Estados Unidos, na legitimidade de aplicação de um diploma legal seu, que é a Lei Magnitsky, depois de averiguar, não é de hoje que eles estão nisso, depois de sondar, depois de investigar, se aplicarem, como parece que vão aplicar, como diz o Eduardo Bolsonaro, até final de maio, as sanções ao doutor Alei de Moraes, a Lei de Moraes, ou a tantos outros, dizem que há ministros e suas esposas, pelo menos aquelas que têm escritório de advocacias milionários em Brasília, com clientes que têm processos nos gabinetes dos maridos. Vejam, essa é uma questão do Estado norte-americano contra um servidor que, segundo o Estado norte-americano, o governo Trump, um servidor que malversou de suas atribuições, inclusive exorbitando a tal ponto que determinou que pessoas que estão em solo norte-americano, alguns inclusive têm cidadania norte-americana, determinou que essas pessoas não podem usar plataformas, não podem, bloqueou contas de redes sociais de pessoas que estão em solo norte-americano, inclusive na questão da Rambo, dizem que decisões, pelo menos interpreta assim o governo Trump, decisões ilegais que prejudicaram empresas norte-americanas, como a Rumble, o X, a Starlink. Não é brincadeira isso, pessoal. O negócio está sério, sério, muito sério, muito sério. Então, vamos ver como... Bom, interessante porque agora está esse papinho. Estão dizendo que eles não estão se manifestando, mas estão se manifestando sim. Porque o Gilmar Mendes, inclusive, não se aguentou, está falando muito. Barroso foi esconder debaixo da cama, por enquanto. Só sai quando a tempestade acabar um pouquinho. Vai diretamente para a embaixada de algum lugar chique na Europa em setembro, quando termina seu mandato de presidente do STF. Eles estão construindo uma narrativa apetezada, atogada, os veículos de comunicação pelegos e os desvairados de todo gênero, no sentido de que é uma queda de braço ou a questão estaria girando em torno de o governo Trump ou os imperialistas dos Estados Unidos estariam... Essa fala já está por aí, eles estão plantando isso. Daqui a pouco entra o Sidônio Palmeira. Dizem, olha, o governo Trump querendo se intrometer na soberania nacional. Disse Gilmar Mendes isso. É o discurso do PT também. O governo Trump querendo se meter na soberania nacional. Pode isso, Arnaldo? Será que é isso? Não vamos entrar, como disse William Vac. Que pachorra, William Vac. Um idoso, William Vac. Que é isso, William Vac? William Vac e toda a mídia de aluguel dizendo: não vamos entrar no mérito se Alexandre de Moraes desrespeitou ou não direitos humanos, né? Perseguiu ou não, né? Não vamos entrar no mérito. Apenas quero dizer o seguinte: seja o que for que Moraes estiver fazendo aqui de certo ou errado,
Nós que temos que resolver. Não podemos ir em busca, criticando o Eduardo, ir em busca de ajuda americana e não podemos permitir que os americanos intervenham aqui. Bonito, né? Na teoria, né, William Vac? Olha como é nacionalista, William Vac. Entretanto, William Vac, quando a revista Financial Times, ainda no primeiro semestre de 2023, publicou uma extensa matéria, onde várias personalidades, inclusive autoridades do Brasil, sem sequer pedir sigilo, inclusive o Barroso admitiu já em primeiro semestre ali de 2023, ele, Barroso, que era ministro do STF, mas que também cumulava a função de presidente do TSE, ele admitiu já naquela época, ali, em 2023, que ele procurou várias autoridades brasileiras para, ele não disse isso, mas hoje nós já sabemos, ajudar na derrota do bolsonarismo. Por isso que ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Agora em Nova York, há 2 semanas, o Barroso voltou a falar novamente. Olha, nós enfrentamos grandes desafios. E olha, nós tivemos que... eu mesmo, enquanto presidente do TSE, tive que pedir ajuda a várias autoridades americanas. Só com o embaixador estive incontáveis vezes. Me lembro de 3 vezes que pedi ajuda dele. Veja, era o ministro presidente do TSE, da Justiça Eleitoral, que foi pedir ao governo Biden, ao embaixador, ao secretário de Estado, que fazia às vezes do Marco Rubio, na época, o Antony Blinken, que era o secretário de Estado de Biden. Quer dizer que, William Vac, seja porque você é um jornalista, presume-se bem informado. Então, se eu li a matéria da Financial Times, é óbvio que você leu lá em 2023 e viu a confissão do Barroso, que foi pedir ajuda estrangeira para se meter em nossos negócios eleitorais. E agora o Barroso, que fala pelas ventas, novamente, agora o Barroso fala e requenta e diz com orgulho que foi procurar ajuda dos Estados Unidos para se meter em nossos assuntos eleitorais. Seja lá, William Vac, em 2023, seja agora, eu não ouvi você falar. Eu não vi você falar que, olha, como ousa Barroso pedir aos Estados Unidos para se meter nos nossos assuntos? Quer dizer que agora a população que está com medo, que não está gozando da plenitude dos seus direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, agora não pode buscar ajuda estrangeira, mas na época de 2022 podia. Porque você não disse nada, né, William Vac? 2 caras. Você tem 2 caras, William Vac. William Vac, por que você foi demitido da Rede Globo Televisão? Não coloquem não, que prejudica o canal. Todos sabemos por que ele foi demitido da Rede Globo Televisão. Estava em Washington, cobrindo uma vitória de Trump na primeira eleição. E disse uma fala terrível que envergonha todos nós brasileiros. Se uma fala daquela saísse da boca do Bolsonaro, né, William Vac? Você é um anjo, William Vac. Bom. Como eles reagiram, né? Como eles reagiram? Reagiram assim. Então, meus amigos, a coisa vai se degringolando. Vamos observar. Deixe seu like aí, inscreva-se. Se já é inscrito, confira a sua inscrição. Estão tirando sua inscrição. Bom, eu também peço a vocês que prestem atenção no seguinte: não espere notificação, eles estão notificando apenas 0,5% de vocês. Então entre no canal por sua conta, várias vezes ao dia, aproveite os vários vídeos, comentem aí agora com inteligência, com doçura, compartilhem. Assim, aqui embaixo há um comentário fixado, o primeiro comentário fixado, há um link da loja virtual, onde vocês podem adquirir essa linda camiseta da Venezuela do Sul, que é uma camiseta protesto, que quer dizer o seguinte: não passarão, não farão aqui desse país uma Venezuela do Sul, jamais. Entre no link da loja virtual da Perestroika, parceiro do canal, e vocês serão direcionados para a loja virtual.